do Ceará, Lei 9826/74. Então nós, sem perca de tempo, já vamos aqui para a tela para continuarmos do Estatuto dos Servidores Públicos. No último bloco, nós paramos aí do Ceará, Lei 98, do contexto do estágio probatório, sem perca de tempo. Já vamos aqui para a tela para estágio probatório, falando um pouco da avaliação. No último bloco, nós paramos aí da questão lá da estabilidade. Então, nós vamos aqui começar este bloco ainda falando do estágio probatório, que é o triênio, é só para a gente lembrar, triênio, período de 3 anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, não esqueça disso, a gente já falou, mas é só para a gente recapitular, tá? O estágio, a gente vai pular para o parágrafo 4º, porque a gente já viu aí o parágrafo 3º, que trata dos requisitos, dos critérios que são avaliados por ocasião da avaliação especial de desempenho. Então nós temos aqui o parágrafo 4º do artigo 27, que vai dizer o seguinte: o estágio probatório ele corresponderá a uma complementação do concurso público a que se submeteu o servidor, devendo ser obrigatoriamente acompanhado e supervisionado pelo chefe imediato. Então o parágrafo 4º ele se encerra aqui. A gente vai então para o parágrafo 5º, que vai falar o seguinte: durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para formação profissional ou aperfeiçoamento do servidor, promovidos gratuitamente pela administração, eles serão de participação obrigatória. É muito importante você atentar para os detalhes, que é o que pode pegar na hora da prova, tá? Então, observe o seguinte: o que é que esse parágrafo ele está dizendo para nós? Está lá o servidor dentro dos 3 anos do estágio probatório, o triênio de efetivo exercício, aí a administração vai lá e promove algum tipo de treinamento para formação profissional, para aperfeiçoamento, capacitação, enfim, vai lá a administração promover algum tipo de curso. Como o servidor está em estágio probatório, o parágrafo está dizendo que a participação do servidor, ela tem um caráter o quê? Obrigatório. E tem mais, não é só isso. O resultado obtido pelo servidor por ocasião do curso será considerado em razão da avaliação especial de desempenho, tendo a reprovação um caráter, inclusive, eliminatório. Então, olha a importância deste parágrafo aí, tanto para o servidor no dia a dia, como para a sua prova, tá? Então, está lá a administração oferecendo um curso, isso acontece demais na Polícia Penal, sobretudo por ocasião da gestão atual, que oferece cursos de treinamentos, de aperfeiçoamento, de qualificação para os policiais penais. Então, sem contar o regulamento disciplinar da Polícia Penal, que vai trazer também um dispositivo semelhante, aqui nesta lei está falando do servidor durante o estágio probatório. Então, ele é obrigado a participar do curso. Ah, professor, mas e se o servidor ele não quiser, se o servidor ele não for, se o servidor ele se recusar? Não existe o se, tá? A participação é obrigatória. Então, leve para a prova o que está escrito, esqueça a prática não vai cair no seu concurso, tá certo? Então, para efeito de prova, a participação ela é o quê? Obrigatória. E tem mais: o resultado obtido pelo servidor por ocasião da avaliação especial, né, será considerado por ocasião da avaliação especial de desempenho, tendo a reprovação um caráter eliminatório. Parágrafo 6º fica vedada. Vedada, a gente já sabe o que é: proibida qualquer espécie de afastamento dos servidores em estágio probatório, ressalvados os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aí pula lá para o 10, 12, 13, 15 e 21 do artigo 68 da Lei 9826, que é exatamente a lei que nós estamos estudando aqui, tá? Professor, o que é que diz nestes incisos? Quer dizer, então, que nestes casos aí o servidor ele não pode se afastar? Na realidade, a regra é que ele não pode se afastar do exercício funcional por ocasião do estágio probatório. Ele não pode, mas existem aqui as exceções, né? Ressalvados os casos previstos nesses incisos aqui, que eu vou mostrar aqui para você
o que é que diz esses incisos, tá? Então ele vai poder se afastar aqui como exceção em razão de férias, em razão de casamento até 8 dias, em razão de luto até 8 dias por falecimento de cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive madrasta, padrasto e pais adotivos, luto até 2 dias por falecimento de tio e cunhado, exercício das atribuições de outro cargo estadual, agora de provimento em comissão, inclusive da administração indireta do Estado, convocação para o serviço militar, licença por acidente do trabalho, agressão não provocada ou doença profissional, que a gente vai falar sobre ela posteriormente, licença a funcionária gestante, licença para tratamento de saúde, doença devidamente comprovada até 36 dias por ano e não mais que 3 dias por mês, é o velho atestado médico, e também por ocasião de nascimento de filho até um dia para fins de registro civil, tá? Então, para efeito de prova, repita, eu vou bater nessa tecla o tempo todo aqui durante o nosso curso, o que vai cair na sua prova é o que está escrito na lei, é o que está aqui, que está em vigor, que é aplicado aos servidores do Estado. Ok? O que acontece na prática, o que acontece em outros dispositivos que são diferentes do que está aqui, não vai importar para a nossa prova. Então, para efeito de prova, o servidor em estágio probatório, ele não poderá afastar-se do serviço ou do exercício, exceto nas seguintes situações previstas no artigo 68 desta lei. Está aí todas as exceções, conforme eu li aqui com você, tá bom? Show? Aprenda essas exceções. As bancas, elas adoram cobrar exceções nas questões de prova. Você tem que ficar antenado, tem que ficar esperto, tá? Para não cair aí em alguma pegadinha, tá certo? O servidor em estágio probatório, ele não fará jus à ascensão funcional. E aí, muita gente me pergunta, professor, de quanto em quanto tempo, por exemplo, um policial penal ele vai ascender profissionalmente? Para falar de ascensão, primeiro a gente tem que falar de estágio probatório. Então, servidor em estágio probatório, ele não pode ascender, ou seja, ele não pode ser promovido, ele não pode se desenvolver na carreira. Afinal de contas, ele ainda está estagiando, ele não sabe nem se fica, como é que ele vai querer ir atrás de uma promoção. Então, não tem como falar em ascensão funcional por ocasião do estágio probatório. Professor, mas peraí, como assim ele não sabe se fica, professor? É lógico, meu filho, ele ainda vai passar por uma avaliação especial de desempenho para saber se ele vai conseguir a sua tão sonhada estabilidade no cargo. Opa, vamos tentar voltar aqui, né? Muito bem. Vamos retornar, não tem problema nenhum, a gente vai aqui. Pronto, tá? Acredito que agora dê certo. Pronto, não fará jus à ascensão funcional. Agora, salvo quando nomeado para o exercício de cargo de direção ou gerência superior na administração pública estadual direta ou indireta, hipótese em que admitida a ascensão funcional por antiguidade, desde que prevista na respectiva carreira, observados os critérios estabelecidos na legislação. O que ele está dizendo? Que a regra geral é que aquele que entrou por meio de concurso público e ainda está em estágio probatório, ele não poderá, ele não fará jus, ele não terá direito à ascensão funcional, ele não pode ser promovido como regra geral. Agora, existe a exceção, salvo quando para exercício de cargo de direção ou gerência superior da administração pública estadual, direta ou indireta. Hipótese esta que, em caso seja admitida a ascensão por antiguidade, deve ser observado aí todos os critérios estabelecidos na legislação da respectiva carreira, tá bom? Ok? Então, atente para a regra e atente para a exceção. Falou em estágio probatório, as faltas disciplinares cometidas pelo servidor após o decurso do estágio e antes da conclusão da avaliação especial de desempenho serão apuradas por meio de um processo administrativo disciplinar precedido
de sindicância, esta quando necessária, tá? Sindicância que a gente vai estudar lá na frente, no final aí da lei, mais para a parte final da lei, que é um processo no qual o Estado ele reúne elementos informativos. Observe que o final do parágrafo diz assim, ó, a sindicância, quando necessário, ou seja, ela é dispensável. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Por que o parágrafo diz o seguinte? Faltas disciplinares, tá? Cometidas pelo servidor após o decurso do estágio e antes da conclusão da avaliação de desempenho. Dispensável. A gente tem que lembrar que o estágio dura 3 anos. Tá? Por que o parágrafo diz o seguinte? Faltas disciplinares após o estágio cometidas pelo servidor após o decurso do estágio ocorrendo aí a avaliação de desempenho probatório já passou. A gente tem que lembrar que o estágio, e aí no meio dessa avaliação, por que o parágrafo comete uma faltas disciplinares após o estágio probatório após o decurso do estágio ocorrendo aí a avaliação de desempenho probatório a gente tem que lembrar que e aí no meio dessa avaliação, por que o parágrafo processo ele será prejudicial de disciplina quando necessário for, será instaurado após o decurso do estágio ocorrendo aí a avaliação de desempenho probatório administrativo no meio dessa avaliação, por que o parágrafo ele será prejudicial de disciplina quando necessário for. Parágrafo 9 são independentes as instâncias administrativas da avaliação do processo administrativo disciplinar. Por que o parágrafo Parágrafo 9 são independentes as instâncias administrativas da avaliação Por que o parágrafo Parágrafo 9 são além da avaliação então essas aí observe o seguinte, o resultado, a exoneração ou detenção, qualquer deles, então essa vai prejudicar aí observe o seguinte, o resultado, a exoneração ou detenção, qualquer deles, então essa vai prejudicar parágrafo número 10, aí observe o seguinte, o resultado, em estágio probatório, para os fins previstos, então essa vai prejudicar